Fisiologia humana. O que é indispensável você saber para ir fazer a prova de Biologia do Enem 2023. Fisiologia visual, ou seja, a fisiologia da formação da visão. Foca aí em duas células, cones e bastonetes. Em fisiologia humana, você pode também dar uma revisada na questão hematológica, ou seja, nas células do sangue. Nós temos aí plaquetas e hemácias. Hemácias está ligado a problemas como anemia e plaquetas está relacionado a doenças como trombose. Lembrando que as hemácias são as células que transportam oxigênio pelo sangue, também chamada de eritrócitos, e a sua produção é regulada pelo hormônio eritropoetina. De jeito nenhum você pode esquecer de revisar a eritropoetina. Esse é hormônio que já caiu algumas vezes em provas anteriores do Enem. As plaquetas estão relacionadas à coagulação sanguínea. E quando a gente fala em coagulação sanguínea, hemorragia em sangramento, a gente também pode lembrar aí da cascata de coagulação, do fibrinogênio em fibrina. Sistema cardiovascular. Você pode focar aí na questão da frequência cardíaca e da pressão arterial. Em relação à frequência cardíaca, você tem que saber que essa frequência é gerada no nó sinoatrial. São células conhecidas como células marca-passo. E essa frequência cardíaca pode ser modulada por alguns hormônios que o corpo produz. A adrenalina irá fazer com que a frequência cardíaca aumente. Já a acetilcolina irá fazer com que a frequência cardíaca diminua. Em relação à regulação da pressão arterial, podemos citar os baroreceptores. São receptores que são sensíveis à oscilação da pressão arterial e assim ajudam a controlar, a regular a pressão arterial. Não podemos esquecer dos rins. São órgãos que têm como principal função o controle da pressão arterial. Como eles fazem isso? Os rins têm como principal função regular o processo hidroeletrolítico, ou seja, o equilíbrio da quantidade de água e íons do seu corpo. Um exemplo de controle hidroeletrolítico nos rins é quando o seu corpo tem uma quantidade muito grande de água e esse excesso precisa ser excretado na urina durante a micção. Podemos citar também como um componente da regulação da pressão arterial a enzima renina produzida nos rins. Lembrando que o Centro de Controle Cardiovascular, ou seja, CCC, ele irá regular toda essa questão cardiovascular do corpo e ele está localizado principalmente no bulbo. E já fazendo essa ligação com o sistema nervoso, além do bulbo, você pode revisar também outras partes do sistema nervoso. Vou citar algumas delas aqui. Hipotálamo, neurohipófise, tálamo, ponte, medula, entre outras partes do sistema nervoso, bem como as funções dessas partes integradoras do sistema nervoso em relação ao nosso organismo. E se você gostou desse vídeo, já deixa a curtida aqui e envia para o seu amigo, para o seu colega que vai fazer o Enem. Seja altruísta.